Eu quero começar essa aula passando o vídeo. Infelizmente, esse vídeo eu não achei em português, ele tem 1 minuto. E ele é um vídeo da Igreja Nazareno, ele é um vídeo internacional, que é uma proposta que a Igreja do Nazareno adotou internacionalmente sobre discipulado. Se você não conseguir ler a legenda e não entender o inglês, você preste atenção no vídeo, porque as atitudes, as coisas que vão acontecer nesse 1 minuto, vão chamar bastante a sua atenção, e esse vídeo foi muito bacana. Eu quero que vocês assistam. Por favor, Claudinho, passa o vídeo para nós. Compartilhe aí com a pessoa do seu lado o que você aprendeu com esse vídeo. Pode compartilhar, porque eu vou fazer perguntas depois. Então tem que perguntar. Pode sentar perto da Esther, se quiser conversar com ela, vocês compartilham aí os dois, tá bom? Muito bem. O vídeo é curto, então não tem muito o que falar, embora crente goste de falar bastante. Marco Aurélio, pega você. Pode falar em alto e bom som aí, para que todos ouçam o que você compartilhou aí com a sua turma. Pode ficar em pé de preferência. Ah, não falei qual Marco Aurélio ela. Tem 2 Marco Aurélios. Mas só porque você ficou em pé, depois vai ser você, tá bom? Então vai. Ok. Então, uma menininha estava observando e ela viu o que estava sendo feito, e quando ela foi convidada, ela foi lá e fez o mesmo. Mais alguém quer falar? Você, eu deixo o Marco Aurélio para outra pergunta, tá bom? Vou te privar agora. Quem mais percebeu outras coisas no vídeo? Quer falar? Tá.
Você pode ser mais claro nisso? Usa o microfone, que isso, vamos amadurecer a sua ideia. Eu observei o professor, né, o mestre, Sim. ensinando o seu discípulo como ele deveria fazer aquela plantação que possivelmente vai reproduzir alimentos, né? Uhum. E ele ensinou e estava falando, compartilhando ao mesmo tempo do plano da salvação. E aquele menino, imediatamente, depois de ter ouvido as instruções do mestre, ele viu a menina isolada, como o Marco Aurélio disse, a convidou para participar daquele projeto e deu o seu testemunho pessoal, e ela passou a ser parte daquele programa ali, daquele projeto. Ok. A irmã Cecília ficou em pé lá atrás. Espera aí, irmã Cecília, porque senão o pessoal não ouve. Tem muita gente. A sua voz é forte, mas precisa, vai. No início, o mestre lá, o ensinador, ele preparou a terra, ele revolveu a terra. Aham. Retirou as plantas mortas, Tá. pôs de um lado e revolveu a terra. Daí que começou o processo do ensino. É isso que eu queria ressaltar. Preparou ok. o terreno. Preparou o terreno. Perfeito. Mais alguém? Eu acho que tem mais coisa nesse vídeo. Opa, a Ângela aqui. Eu acho que nós vamos precisar de 2 microfones para correr aqui. Que aí fica mais fácil. Fala, Ângela, primeiro. Fique em pé, por favor, para as pessoas te conhecerem. Isso. A gente percebe que a multiplicação, Aham. né? Houve o testemunho através do ensino, e o menino que ouviu aquilo, ele também passou para o outro. Então, há multiplicação. Tá. Um vai passando para o outro. Muito bem. Quem foi que levantou a mão também? Atrás da Ângela. A Luísa. O que eu ia dizer é mais ou menos parecido com o dela, mas o que eu gostei bastante, que o menino motivou a menina, porque ele viu a receptividade dela, então ele saiu dali da zona de conforto, levantou e motivou a ela o ID, ali na prática mesmo. Entendi. Ele viu que ela estava observando, ela viu que era alguém em potencial interessada por aquilo que estava acontecendo. Isso é legal. Bacana. Mais alguém? Tá claro? Espera aí, Magnes. Queremos ouvir a sua voz ao microfone. O rapaz se dispôs a atravessar a grade. Se dispôs a atravessar a grade. Um obstáculo. Ele poderia ter observado a moça ali e tal, ter chamado a moça para vir, podia ter convidado a moça para vir, ele podia ter feito um monte de coisa. Não, mas ele se dispôs a atravessar do lado de lá da grade e trazê-la, né? Ele foi para lá. Ok, muito bom. Professor Wilson, depois Valdemar. Acho que ali o grande desafio que esse vídeo mostrou é o seguinte: se nós estamos aqui, alguém fez por nós. Sim. Alguém nos discipulou, alguém nos orientou, não é? E aí vem a outra pergunta: e agora, o que é que estamos fazendo? E a terceira: o que faremos? Sim. Esse foi o grande desafio desse Exatamente. vídeo. Eu pude entender essa maior mensagem dele. Exatamente. Valdemar, pode dizer. Não, eu observei que o professor, ele foi muito prático, foi muito didático, ensinando a plantar e ensinando a regar. Sim. Isto é, o discipulado não é só plantar, o discipulado é um acompanhamento, um regamento para que a planta cresça e produza fruto. Então, vamos aproveitar a sua ideia com a da irmã Cecília. Nós vamos juntar as duas. Ele tirou as ervas daninhas da terra, ele preparou a terra, ele ensinou a plantar e ele ensinou a cuidar. Então, ele ensinou a lidar com as dificuldades, ele ensinou a fazer e ele ensinou a cuidar, que faremos. Tem uma cena, eu não vou passar de novo, né? Mas, para mim, é uma cena impactante nesse vídeo, que eu acho que valeria a pena a gente tentar refletir. Desliga os microfones, depois liga de novo. Posso falar ou alguém quer tentar falar? Não? É o fato dele pegar na mão da menina.
e vir com ela de mão dada até o lugar, ali a horta, e isso me chamou muito a atenção, porque discipular também é contato. Você se compromete no fato não só de ensinar, mas de ser um com aquela pessoa. Quando você está de mão dada, você estabelece um vínculo de comunhão, de relacionamento com aquela pessoa. E ele foi de mão dada com ela do outro lado da cerca até aquela pequena horta. Então, essa é uma grande coisa que nós precisamos aprender. Nós nos comprometemos mesmo, e nós nos expomos. Nós temos que dar a nossa mão para andar junto com as pessoas. Bom, lembrando que nós falamos a semana passada, e a palavra mais importante que ficou marcada aqui, e quem quiser assistir depois a aula toda na internet, ou depois, mais para frente, comprar o DVD, é o modelo. Deus decide se revelar para estabelecer um modelo, né? Então, ele organiza o caos, ele revela o seu amor, ele revela o seu poder, ele dá uma tarefa para Adão e Eva de serem modelos, exemplos. Infelizmente, eles não conseguiram fazer isso, eles caíram, desobedeceram à vontade de Deus, e isso comprometeu uma parte do processo, mas não todo. O processo sofreu algumas alterações que a gente chegou, inclusive, à conclusão de que, para nós, foi muito benéfico, porque nós conhecemos Deus de uma forma melhor. Nós nos relacionamos com Ele, mas não só no final do dia para bater um papo e conversar como é que foram as coisas, mas agora Deus se revela através da sua graça e da sua misericórdia. Algo que é essencial para pessoas como nós, que temos a essência de Deus. Uma outra coisa importante é que nós aprendemos que de um Deus trino, ele faz um ser humano, ou dois seres humanos, e animais e outras coisas mais, né? E ele pede para que eles se reproduzam. Então, a grande visão do discipulado é reprodução, é gerar para Deus. O que deixa Deus feliz é poder gerar para Ele. Deus quer que nós geremos para Ele. E aí ele começa a desenvolver, esquece do pessoal e olha para mim aqui, ele começa a desenvolver um padrão de frutificação, não é? De multiplicação de gente. Então ele manda Adão e Eva terem filhos, crescei, multiplicai e enchei a terra. E quando ele fala com Noé, ele compromete Noé e os seus filhos em todo o processo da restauração da raça humana, que havia se distanciado de Deus por causa do pecado. Quando ele fala com Abrão, em Gênesis 12, ele diz que um dos propósitos dele tirar Abrão da sua zona de conforto e levá-lo para a terra que Deus iria mostrar, e que Abraão não sabia, em hipótese alguma, para onde ele estava indo, era que dele sairia uma grande nação. Então, a grande proposta de Deus com o discipulado é que pessoas sejam alcançadas e geradas. Mas para gerar gente, dá trabalho. Para gerar pessoas, é um processo como esse da planta. Quem gosta de horta, de planta, eu já gostei mais. Eu me lembro quando eu e a Amable nos casamos, e como eu sempre morei no fundo de alguma coisa, nós alugamos uma casinha de meia água, né, que a gente chamava lá em Ourinhos, e o nosso bibelô da casa era o jardim. Eu trabalhei muito por aquele jardim. Primeiro porque tinha um gramado enorme e tinha muita pedra de brita na grama. E com a pá e um carrinho de mão e lata, eu precisei tirar toda a pedra da grama. E isso me deu muito trabalho. Ela está ali para deixar claro isso para vocês, para a grama ficar bonita. Aí a mulher, vocês sabem como é que é a mulher, né? A grama está boa, mas ia ficar bonito se a gente fizesse aqui tudo em volta com um pingo de ouro. Vai o marido plantar o pingo de ouro em toda a volta. É pingo de ouro, né? Tudo bem, deu mais trabalho. Mas à frente eu sempre quis ter um jardim. E aí compramos um pinheirinho, compramos algumas flores, e ela pôs uma casinha com um passarinho, e eu plantei um pinheirinho, e deixamos aquela coisa toda maravilhosa, mas tinha que cuidar. Mas o que aconteceu? O meu sonho
de consumo era ter uma casa com um jardim e um cachorro. E aí a gente ganhou um cachorro de um amigo da região, que cuidava de uma igreja, um obreiro, e a Amabile falou assim, ó, eu aceito um cachorro, desde que seja pequeno. Meu pai nessa época já estava conosco, e aí ele apareceu com um cachorrinho preto, a coisa mais linda, e falou, isso aqui é um Poodle Toy. Bom, Poodle Toy, ótimo, né? Cachorro pequeno não faz grandes estragos. E o meu pai, vivo já com quase 90 anos de idade, com a sua perspicácia, ele falou, eu vou dar a casinha do cachorro. Quando ele olhou para aquele cachorrinho pequeno, que parecia uma bolinha de meio, ele falou, rapaz, casinha número 2 para esse cachorro não vai dar, ele vai ficar maior. Eu falei, não, pai, o senhor está enganado, isso aqui é um Poodle Toy. Poodle Toy não cresce, fica pequenininho. Meu pai falou, vamos comprar o número 4 para resolver. Irmãos, bom, só para vocês entenderem, esse cachorro, ele era herbívoro, ele não era carnívoro. Então, todo aquele sonho do jardim ficou comprometido pelo cachorro, porque se a gente soltasse, ele comia todas as plantas do jardim. E o marido, dedicado, recém-casado, ainda apaixonado pela esposa, depois de muitos anos, mas também apaixonado naquele começo, ele tinha que arrumar o jardim quase que todo dia e gastar com isso. Outra coisa interessante, para vocês entenderem, é que o Poodle Toy preto, ele começou a perder a sua coloração, e ele começou a ficar cinza. E de Poodle Toy, a gente chamou de Poodle Toy, porque ele era uma mistura de Poodle com Sheepdog. Então, quem conhece um Sheepdog sabe que o Sheepdog é aquele cachorro enorme. Então, o cachorro ficou enorme. Depois, além de ser herbívoro, eu não sei que nome eu daria para cachorro que come roupas. Ele comia as roupas do varal. E, então, foi um fracasso, o meu jardim e o meu projeto de cachorro, tá certo? Então, eu quero contar isso para vocês. Mas o que eu quero deixar claro com essa história? Que deu muito trabalho cuidar daquele jardim. Era muito bonito no começo. Mas, com o tempo, a gente foi percebendo que Opa, a coisa já melhorou hoje. Foi percebendo com o tempo que foi dando trabalho, né? Então, para você cuidar de gente é como cuidar de uma planta, você precisa cultivar. E quem gosta de cuidar de planta, eu gostava, mas eu revi meus conceitos e valores depois dessa experiência, sabe que dá trabalho, né? E cuidar de gente ainda mais, porque gente não é igual planta. Planta, se você poda, a planta não diz assim, ai, não me corta aqui não, não mexe aqui não. Gente diz ai. Gente não quer ser podada em algumas áreas. E uma das coisas do discipulado é isso, é trabalhar arduamente. E nós temos falado sobre isso, de que nós precisamos trabalhar. Por que a gente precisa trabalhar? Eu falei que eu já tinha até feito o desenho, né? Porque nós temos esse problema aqui, ó, que é o problema da alienação, é o problema do pecado. Quando Deus criou o ser humano, Deus criou o ser humano para se relacionar com ele. Esse foi o grande objetivo de Deus. E o Deus desenvolveu esse relacionamento, partilhando de si próprio para o homem, e também fazendo com que o homem pudesse conviver perfeitamente com tudo que Deus criou. Havia uma harmonia relacional. Harmonia. Tudo era maravilhoso. Deus, o homem, a natureza e o outro ser humano. Mas, segundo o autor que eu gosto muito, chamado Francis Schaeffer, houve um problema. Um problema lá que a gente já elencou aqui rapidamente em Gênesis 3, que foi o pecado. Esse grande problema que separou o homem de Deus relacionalmente. E que Francis Schaeffer chama de princípio de alienação relacional. Em se alienando de Deus, o homem se alienia de tudo que Deus criou. Deus criou a natureza, o homem, ao invés agora de cuidar, de regar e discipular a natureza, o homem destrói. Ao invés de o homem cuidar da esposa, como Deus havia ensinado, e dos filhos, o homem joga responsabilidades e culpas para ela e tem confrontos e atritos com ela.
O homem também vive dramas pessoais, porque ele manifesta um sentimento, quando ele se aliena de Deus, chamado de medo. O medo é um conflito pessoal, interior. Ele começa a ter problemas nessas áreas. Então ele se aliena de Deus, e isso é muito grave. Então Deus precisa criar um plano para poder resolver toda essa situação. E aí Deus cria um caminho de reconciliação. Caminho de reconciliação para que o homem pudesse novamente se relacionar de uma maneira harmoniosa com Deus. Eu vejo aqui, nesse pequeno caminho, alguns exemplos. O exemplo de Noé e os seus filhos, onde Deus, diante de uma sociedade corrupta, escolhe uma família modelo, porque Deus precisa de modelos, porque Ele ainda não é conhecido pelas nações. Então Deus escolhe uma família idônea e íntegra e diz: vocês vão ser modelo. E Deus dá muito trabalho para eles, porque construir a arca deu muito trabalho. As crianças eram crianças quando Deus disse isso para Noé, e os filhos já eram casados quando eles terminaram a arca e tudo mais. Então levou muito tempo, porque a tarefa de Deus, ela leva tempo. Esse é um problema que nós temos de conflito com a pós-modernidade, porque uma das coisas que o pós-modernismo tenta retirar de nós é a questão do tempo. Nós não temos tempo, tudo tem que ser rápido, cada vez mais rápido, mas Deus não muda. E para Deus o tempo da nossa forma é irrelevante, porque Ele não se baseia na nossa forma temporal. E Ele não vai mudar isso, porque Ele é Deus. Só que a gente não entendeu isso. E a gente está querendo que Deus mude o processo e a interpretação dele de tempo igual a nós. Então a gente tem pressa. Você vê, por exemplo, aquele dia eu falei, de suprir a necessidade, entre necessidade e satisfação, e indo um dia para Londrina com o Magnus, estava levando ele lá para fazer um tratamento, ele fez um alerta que eu não tinha percebido e nem usei como exemplo, mas é tudo para amanhã. E ele falou: agora as propagandas das grandes lojas aí de departamentos, diz assim, só amanhã, não é isso? É só amanhã, não tem depois de amanhã, só amanhã. É o final de semana. Agora esse final de semana tem um shopping aí dizendo o seguinte: você vai na sexta, se não der, você tenta no sábado, se não der, você tenta no domingo, mas meu filho, você tem que aproveitar. Então nós acabamos, de alguma forma, levando isso para Deus. Mas no discipulado leva tempo, porque cuidar de uma planta, nenhuma planta nasce do dia para a noite. Então Noé foi um exemplo e um modelo. O exemplo de Deus. Depois Deus chama Abrão, e ele tem uma longa jornada, leva tempo. Para Abraão se reproduzir, ele precisou chegar a que idade? Vocês podem me ajudar? 100 anos. Ou seja, ele foi pai aos 100 anos. Que pessoa, mesmo que Abraão tivesse 50 anos, dizem que do chamado e da promessa do filho até o nascimento durou cerca de 30 anos. Quem aqui está disposto a esperar 30 anos para ver um cumprimento de uma promessa de Deus na sua vida? E dizer todo dia: Deus, eu estou aguardando, passou um ano, Senhor, o Senhor está no controle, as coisas estão difíceis. Senhor, obrigado, porque já se passaram 5 anos, mas eu sei que o Senhor vai cumprir a sua promessa. Tem alguém assim? Tem algum maluco assim? Porque tem que ser alguém fora da casinha, Porque na realidade a gente não consegue, a gente quer que as nossas necessidades sejam supridas urgentemente, E se alguma coisa compromete esse processo, isso compromete. Agora, quando você lida com um indivíduo, você tem que estar disposto a entender que o processo é o mesmo. Às vezes, para você ganhar uma pessoa para Cristo, vai levar 10 anos, 20 anos. Pessoas e missionários que estão trabalhando no campo, às vezes para ganhar uma pessoa, dependendo da questão cultural e de toda a dificuldade que há, eles levam pelo menos 10 anos para conseguir ganhar uma vida. Agora, nós sabemos que no contexto em que nós vivemos, a cultura que nós vivemos, as informações que nós temos e os recursos que nós temos, obviamente que no Brasil a coisa pode ser mais rápida.
Mas você não tem que basear isso. E aí o que está acontecendo com as igrejas? As igrejas, elas são medidas pelo seu desempenho numerológico e temporal. Quanto mais rápido ela cresce, melhor essa igreja. E isso se tornou um ídolo na cabeça de muitos cristãos, que é a numerolatria. Então, as pessoas estão com essa coisa na cabeça do crescimento, Nós queremos um crescimento, mas nós temos que entender, e essa é a visão da igreja, ontem nós conversamos sobre isso na nossa reunião do conselho, que isso pode levar tempo. Ah, mas lá está crescendo, lá está acontecendo. Não, mas aqui nós vamos manter o padrão de Deus, e isso leva tempo. Então, Abraão levou tempo. Quando Deus chama Moisés, isso aqui no Monte Horebe, esse meu Monte Horebe, e aquele negocinho, para quem não sabe aqui, ó, é a sarça pegando fogo, tá? Eu só queria deixar isso claro, porque precisa de legenda. Quando Deus fala com Moisés, gente, isso tem que eu desenhei antes para não passar vergonha hoje aqui, tá bom? Quando Deus fala com Moisés no Monte Horebe, através da sarça que ardia e não se consumia, desse processo do chamado até a entrada da terra da promessa, foram muitos anos e muitas dificuldades. Porque Moisés desceu animadão, Moisés desceu literalmente no fogo, né? Porque ele teve uma experiência com Deus. Só que, quando ele chega para o povo não dá ouvidos para ele. Vocês se lembram disso ou não? E começa a fazer um monte de questionamento. Quem mandou você? Como é o nome desse Deus? Quem é ele? Aí Moisés diz, eu sou. Mas quem é o eu sou? E aí Deus precisa didatizar ou ensinar o povo. Ele precisa inculcar na cabeça do povo quem ele é. Por isso Deus endurece o coração de Faraó e envia 10 pragas. As 10 pragas do Egito não são para mostrar alguma coisa para o Faraó. As 10 pragas do Egito são para mostrar para o povo o poder do Deus que estava libertando eles do Egito. Porque o povo de Israel, gente, eu não queria estar na pele de Moisés. Povinho difícil. Então, eles não sabiam quem era Deus, eles não tinham referência. E Deus precisa se tornar uma referência através do seu poder. E o povo precisa ver isso. Então, vem as pragas. Porque não tem outro sentido. Deus podia tirar o povo assim, ó, mata o faraó, o povo sai. Não é fácil? Mas ele precisou endurecer. Quem endureceu o coração de Faraó, diz a Bíblia, foi Deus. E Deus podia libertar o povo com uma praga, não podia? Mas ele usou 10. Isso significa que nós somos cabeças duras. Por favor, com toda humildade e delicadeza, diga para a pessoa que está do seu lado, você é um cabeça dura. Olha lá, hein? A mulher, cuidado para falar isso para o marido agora, hein? Olha lá. Cuidado, porque é perigoso. Entendeu? Como é que é o negócio? Porque, e às vezes, Deus faz a gente passar por algumas situações na nossa vida, como as 10 pragas, e a gente não entende. Ai, Deus, mais uma prova, por quê? Porque você é cabeça dura. Entendeu? Deus quer te moldar, Deus está te discipulando, para você poder entender. Moisés desceu, não foi uhu, ahá, foi muita dificuldade. Bom, e aí a gente começa a entender a questão do discipulado mais efetivamente. Moisés precisa de um discípulo. E esse discípulo no meio do povo de Israel se chamou Josué. Josué não é esse modelo agora de paizão, de líder. É uma espada na mão de Josué ali, tá bom? Não é uma espada de Jedi, mas é uma espada. E ele está aqui agora para ser um guerreiro. E Josué é preparado para desenvolver uma área que Moisés não tinha condições. Porque isso é legal. O discipulador, ele não só faz o seu discípulo aprender o que ele sabe, mas ele faz o seu discípulo desenvolver as suas melhores qualidades. E muitas vezes as qualidades do seu discípulo são qualidades que você não tem. E você tem que ficar feliz com isso. E Josué, então, ele aprende com Moisés. E eu tenho um videozinho do pastor Ebenezer Bittencourt que fala um pouco sobre o exemplo do discipulado entre Moisés e Josué. O vídeo já está lá, por favor,
é aquele segundo vídeo. Se você tem um papel, anote os princípios que o pastor Ebenezer vai passar aí sobre discipulado. Eu vou ser humilhado agora, porque ele vai usar um iPad para desenhar, e vocês vão ver o que, quando a pessoa sabe como é que fica. Eu tenho que desligar esse, né? Esse aqui, como é que desliga? Cadê o Wesley, que me ajudou a semana passada aqui, que eu nem sei mais o que eu faço? Vem, meus filhos, me ajudarem, por gentileza. Pronto, obrigado. Pode soltar. Olá, gente boa. Hoje nós vamos fazer uma análise do relacionamento entre dois grandes homens de Deus, Moisés e Josué. Desse lado, então, nós temos Moisés, homem de Deus, legislador, alguém que estava dedicado a dirigir 3 milhões de pessoas, esteve ali presente 40 anos, liderando um povo no deserto. Do outro lado, nós vamos colocar Josué. Josué era um estrategista, era um militar, se tornou um general, foi a pessoa que ajudou o povo a conquistar toda a terra prometida. Mas como foi o relacionamento entre os dois? Principalmente, o que é que Moisés fez por Josué? Qual foi a influência que ele teve na vida de Josué? O que ele fez por ele? Então vamos abordar alguns assuntos. Existem pelo menos 7 coisas que Moisés fez com Josué, influenciando então esse jovem líder que estava surgindo. Em Êxodo capítulo 24, versículo 13, diz que Josué era servo de Moisés, o servidor de Moisés. O que isso mostra? Proximidade. Uma aprendizagem que não era formal, uma aprendizagem informal, por estar perto, por conviver. Eu imagino que Moisés resolvia um caso difícil, e logo depois que a pessoa saía, ele virava para Josué e dizia: está vendo esse assunto aí que foi difícil? A pessoa não aprendeu a seguir o princípio X ou Y. Ou seja, havia uma aprendizagem, uma proximidade. O servo também fazia coisas pelo seu senhor, ele lavava seus pés, ele providenciava roupa, comida, ele estava ali junto o tempo todo. Em Êxodo capítulo 17, versículo 9, diz que Moisés enviou Josué para liderar uma guerra. Ou seja, ele lhe deu uma oportunidade para trabalhar na liderança. Em Êxodo capítulo 17, versículo 14, quando ele voltou da guerra, Moisés escreveu um livro e depois ele passou esse livro para Josué. Nós não sabemos se ele passou obrigando Josué a ler ou Josué a copiar, mas a verdade é que havia um livro. Eu acho isso muito importante. Ele era um servo, teve oportunidades, mas ele tinha um livro, algum documento que fazia parte dos seus estudos. Em Êxodo capítulo 24, versículo 13, quando Moisés subiu ao monte para receber os 10 mandamentos, ele levou consigo a Josué. Ou seja, ele lhe deu a oportunidade de ter uma experiência, de viver uma experiência. Coisa que a gente deve fazer também com os nossos discípulos, levar para viajar junto, para participar de um retiro espiritual, de ir para uma reunião de oração, fazer uma visita, estar juntos em alguma experiência especial. Em Êxodo 32, versículo 17, diz que Moisés precisou corrigir Josué. Como vocês sabem, a vida não é só feita de alegrias, e no processo de discipulado, nós precisamos também mostrar aquilo que está errado. Em Êxodo 33, 11, diz que Moisés entrava na tenda para falar com Deus e que Josué não se afastava dali. Ele ficava na porta do lado de fora, sentado ali no chão, aguardando. O líder tinha uma experiência especial com Deus, mas aquele servo manteve a proximidade. Ele dizia: eu quero estar perto, para poder aprender mais, para poder sugar dessa pessoa que é meu líder, minha inspiração, algo mais que vai me servir para o futuro. E por fim, em Números 13, 16, diz que Moisés enviou Josué naquela missão de ser um dos 12 espias, que iria então olhar a terra prometida. Era uma missão importante, porque quando ele voltasse, o povo todo deveria tomar uma decisão a partir das informações que ele conseguiria. O que é que nós aprendemos com isso?
que Moisés deu a Josué uma experiência fantástica. Ele era um servo, ele teve a oportunidade de liderar, ele tinha um livro que eles estudavam, ele tinha experiências pessoais, só os dois juntos, ele corrigiu quando foi necessário, sempre estava perto, e quando mandou em missão, ele foi e obedeceu. Então, o verdadeiro discipulado exige duas pessoas. De um lado, o verdadeiro discipulador, aquele que influencia de propósito. E do outro lado, o verdadeiro discípulo, aquele que é ensinável, que tem discipulidade, alguém que arrebata para si tudo aquilo que está à sua disposição e usa isso para o seu crescimento. Esse é o homem que não será o mero religioso que eu mencionei no vídeo anterior. Ele nunca será a pessoa da mera religiosidade, não, porque ele tem transformação verdadeira dentro de si. Ele tem o coração sendo transformado. Tchau, gente boa. A gente se vê aí numa próxima lição de guardanapo. Esse vídeo está na internet, no site do Haggai, e tem muitos outros. Você pode assistir lá. As duas últimas frases importantes dele, sem aquela coisa da experiência e tudo mais, que isso ficou muito claro. Vocês se lembram que o discipulador, ele tem qual a disposição do discipulador? Influenciar de propósito. Então, ele quer influenciar a vida do outro propositavelmente. Essa é uma das grandes lições que nós precisamos entender aqui. Se nós queremos ganhar pessoas para Jesus, como igreja, nós precisamos fazer isso propositavelmente. Não adianta, tem que ser de propósito. Você não espera uma oportunidade acontecer, você cria a oportunidade, você gera a oportunidade de propósito. E o discípulo, qual é a característica do discípulo? Ele tem um coração ensinável. Agora, você sabe que tem gente que não tem um coração ensinável, porque aquela pessoa é cabeça dura. Então, é o processo de você mexer com a terra, tirar toda a sujeira, fazer o trabalho com a terra e deixar aquele coração pronto para aprender. Por exemplo, nós temos outros exemplos de discipulado muito interessantes, né? A gente tem Elias e Eliseu. Quando você lê o livro de Juízes, aliás, de Reis, primeiro Reis, lá no capítulo 19, e Elias vai atrás de Eliseu, o Eliseu vai atrás de Elias de propósito. Quando ele joga a capa, havia já toda uma simbologia, Elias já era conhecido, e Eliseu se tornou um discípulo, na minha opinião, muito maior do que Elias. Porque o Eliseu, ele foi humilde, né? Quando ele teve oportunidade de pedir algo para o seu líder, o que ele pediu? Porção dobrada. Minha caneta caiu no chão, quebrou. Porção dobrada. Então, ele queria isso, porque ele sabia que ele podia desenvolver as suas qualidades, não só em cima das qualidades de Elias, mas em cima daquilo que Deus já tinha revelado na vida dele. E isso foi maravilhoso, um grande exemplo de discipulado. Só que Eliseu teve um outro discípulo. Como foi o nome do discípulo de Eliseu? Quem lembra? Geazi. Não sei se é com S ou com Z. E o Geazi foi um bom discípulo? Nem foi um discípulo, porque ele teve proximidade de Eliseu, ele teve experiências, ele teve uma série de coisas, mas Geazi não tinha um coração ensinável. E aí entra a questão de que se Eliseu foi um bom discipulador, porque Eliseu teve muita experiência com Deus, Eliseu fez muita coisa para Deus, mas talvez... Gente, vocês têm que eu não estou falando nenhuma blasfêmia, mas talvez Eliseu esqueceu de dedicar tempo para desenvolver melhor o cabeça dura do Geazi. Porque quando Naamã é curado,
e o Eliseu fala que não queria ganhar nada, quem vai lá atrás querer pegar uma graninha para enfiar no bolso? O Geazi. Quando eles estão rodeados lá por aquele exército, o Geazi está como? Corajoso, né? Vai de vir quente que eu estou fervendo. É isso que Geazi faz ou não? Geazi está batendo os joelhos, ele está tremendo. E aí o Eliseu tem que orar por quem? Pelo Geazi. Ele fala, Deus, abra os olhos desse cara aqui para que ele veja que muito maior é o exército que está conosco do que... Obrigado, irmã Cecília. Essa não serve, mas não tem problema. Mas a sua atitude foi linda, parabéns. Mas assim, abre o olho dele, Senhor, para que ele veja o que ele não está vendo. Esse cabeça dura. E aí, quando ele abre os olhos, qual é a visão que ele tem? De um grande exército, de anjos montados em cavalos. E aí ele percebe que Deus estava no controle. Mas Geazi não gerou nenhum discípulo. E aí você precisa agora desenvolver um outro modelo de discipulado dentro da Bíblia, que são os profetas, né? E os profetas também têm algumas dificuldades de gerar discípulos. O ministério profético é usado muito mais como um modelo do que como um ministério que gera discipuladores ou discípulos. As pessoas ouvem os oráculos, as pessoas têm as experiências com Deus, mas a gente não vê muito no ministério profético essa questão do discipulado. E aí, a gente vai entender muita coisa interessante sobre o discipulado já no Novo Testamento. Quando Jesus vem e ele se encarna, e aí eu volto para aquele desenho do caminho, e aqui a proposta final do caminho, pensando em todo o Antigo Testamento e o Novo Testamento, é aqui, ó, é a cruz, que é o grande exemplo de discipulado da Bíblia. Agora, o caminho que levou de Gênesis aqui até aqui, na cruz, foi um caminho longo, que levou tempo, que muita coisa aconteceu, né? E Deus precisou se esforçar, vamos dizer assim, para tentar manter o seu propósito, porque o povo, em vários momentos, tentou abortar a missão. O povo, em vários momentos, ele deixou de ter um coração ensinável. E aí, dentro dessa experiência que a gente teve com o Moisés aqui, qual foi a necessidade de Deus para fazer o povo ter um coração ensinável de novo? Que muita gente, quando lê a Bíblia, não entende. O que Deus usou? Por exemplo, 40 anos no deserto. Deus deu para eles disciplina. Mas que mais? Mais lá para frente. O povo ficou cativo, o povo perdeu a sua pátria, o povo perdeu a sua família. Oi? Isso, lá no Novo Testamento tem o Império Romano. Os babilônicos no Antigo Testamento, Babilônia, o povo se sentiu oprimido. Eles escrevem um salmo, que é um salmo trágico, que eles dizem assim, a nossa esperança acabou, e à margem do rio da Babilônia, nós penduramos as nossas harpas, e a gente não tem mais alegria, melhor seria ter pego a cabeça dos nossos filhos e lançado na pedra, esmagado, porque a nossa alegria acabou. Por quê? Porque o povo não entendeu que Deus estava corrigindo a rota. E para você corrigir a rota num processo de discipulado, isso gera dor. Isso gera desconforto. Então, uma igreja que se propõe, ou um grupo de pessoas que se propõe intencionalmente a discipular outras pessoas, elas vão entender que tem um caminho, que você vai ter pessoas que são mais ensináveis do que outras, que você vai precisar de tempo, que você vai precisar de esforço, que você vai precisar de perseverança, você não pode desistir, tá certo? E que você vai ter que ter a noção clara de que o seu modelo e a sua persistência é que vai fazer toda a diferença. Muitas vezes até ensinando o outro diante da dificuldade. Porque quando as pessoas vêm para a igreja, ou elas começam a seguir a Deus, uma das grandes perguntas delas era assim, era bom quando eu não estava na igreja, eu não tinha tanto problema assim. Você já ouviu alguém dizer isso ou não? Parece que depois que eu decidi me batizar, eu já ouvi isso, depois que eu decidi ir para a igreja, a minha vida ficou mais complicada. Por quê? Porque Deus está te forjando no fogo. Não é aquela coisa do ferro, que ele é
aprimorado, ele é depurado no fogo, e para isso tem que sofrer alguns choques, né? E o discipulado é assim. Então, essa proposta bíblica de crescimento de igreja, sem ter a experiência do tempo, da disciplina, do cuidado, do investimento e do tratamento, inclusive, com um processo mais duro, é uma proposta que nega, de alguma forma, o que a Bíblia ensina. Porque o modelo de discipulado para Jesus, para os seus discípulos, é um modelo de cruz. E cruz é dor. É um modelo de abstinência de uma série de coisas, de abrir mão de muitas coisas. Foi o que o povo judeu não quis fazer em muitas situações e que Jesus agora quer mostrar para os seus discípulos. Então, a gente vê que Deus tem uma visão universal. Só que pensar universalmente é uma missão muito difícil. E porque dá trabalho. E aí nós mudamos a nossa missão quanto igreja, né? Porque eu não sei se eu já falei ou se eu escrevi aqui na semana passada, eu não sei se eu vou conseguir escrever mais, que ela caiu, que a palavra igreja, que é uma junção de duas palavras, eu falei isso a semana passada ou não? Não, né? Então a palavra igreja no grego é isso aqui, ó, eclesia. Só que eclesia é uma junção de duas palavras no grego, eclesia. E a essência da palavra igreja, quando Jesus principalmente está conversando com Pedro, é que sobre essa pedra eu estabelecerei a minha igreja, sobre o fundamento de eu ser o Cristo e tudo mais, é que vocês vão ser lançados para fora. Então a visão de Deus é para fora. É por isso que ele tirou o povo do Egito para fora. É por isso que Deus quer revelar o seu poder para que as outras nações de fora conheçam quem ele é. É por isso que Jesus escolhe discípulos e ele diz: vão embora, vão e façam a mesma coisa. É uma visão que vai pensando para fora. Esse, sem dúvida nenhuma, é o princípio mais importante do discipulado no Novo Testamento, principalmente em Atos dos Apóstolos. Porque a igreja é potencializada pelo Espírito Santo para ir para fora. Eles tinham que ir para fora, eles tinham que caminhar. Agora, qual é a visão hoje de igreja? Vir para onde? Para dentro. Quando a visão é ir para fora e não vir para dentro. E quando a gente está lá fora, a gente está sendo igreja. Quando a gente está lá fora, a gente pode prestar um culto mais informal e muito mais gostoso do que aqui dentro, com uma pessoa, com uma conversa, com um abrir de coração, com um choro, com um abraço, com uma atitude carinhosa. Porque a visão que Jesus vem resgatar, e ela é perdida no decorrer da história do Antigo Testamento, vocês estão me entendendo, gente? Estou tentando ser o mais claro possível. É que a igreja de Cristo, a igreja de Deus, que ele implantou lá atrás no Antigo Testamento, precisa olhar para fora. Precisa ter uma mudança radical, e é aquela história que a gente falou a semana passada da quebra de paradigmas. Mas para alcançar quem está lá fora, eu tenho que me relacionar, eu tenho que me aproximar, eu tenho que, quem sabe, me tornar mais igual àquela pessoa. E hoje a gente criou um padrão de que nós somos muito diferentes, entre aspas, apenas das pessoas do mundo, que não conhecem a Cristo. Só que, na verdade, nós somos piores do que eles em muitos casos. E isso gera uma aversão, porque a gente propõe um puritanismo que a gente não vive. Vocês concordam comigo? E é isso que abate o testemunho da igreja de Cristo. Porque aqui dentro a gente é uma bênção, a gente ergue a mão, e uma bênção entre aspas também, né? A gente dá o dízimo, a gente tem uma linguagem boa, mas lá fora muitas vezes nós somos uma tragédia. Então, quando Jesus levou tempo para preparar 12 homens, cabeças duras também, para irem para fora, Jesus levou 3 anos discipulando esses caras.
né? Jesus levou 3 anos para mostrar para eles como que era o cumprimento da missão. Então, não é fácil. Para que lá fora eles não fossem uma tragédia. Para que eles dessem prosseguimento àquilo que Jesus havia começado. Então, este é o grande exemplo. Deus nos prepara a partir do tempo para a gente poder ser exemplo e intencionalmente ir atrás das pessoas, né? Jesus ia intencionalmente. Jesus ia intencionalmente atrás das pessoas. A igreja de Atos dos Apóstolos ia intencionalmente às cidades que ainda não professavam Jesus. O apóstolo Paulo ia intencionalmente a grandes centros, por exemplo, como Corinto, para falar para os corintianos, pecadores, né, que eles precisavam se arrepender. Lá de Corinto, gente, eu estou falando lá de Corinto, tá bom? Ninguém se ofenda, por gentileza. Então, a palavra segue-me e envio são palavras muito próximas na visão do discipulado. Porque quando Jesus diz vem, Jesus diz também ao mesmo tempo vai. Só que a gente ficou só com o vem. E a gente está esquecendo do vai. Então, meus irmãos, imaginem que alegria. Eu estava falando isso lá na aula de discipulado na Jocum, que eu penso, isso é uma coisa da minha cabeça, não sei se isso tem algum fundamento teológico, mas para mim tem, que lá no céu, um dos galardões que Deus pode nos dar é você ter o privilégio e a oportunidade de identificar alguém que você ganhou para Jesus. Já pensou que bacana que seria lá no céu? Você ser lembrado por alguém, e alguém dizer assim, eu estou aqui por causa que você falou do amor de Deus por mim, para mim. Porque é pelos frutos que conhecereis. E o que é fruto é filho. Fruto que Deus pede para a igreja não é ministério, não é templo, é filho. São filhos. Os frutos são pessoas geradas. E aí, quando eu começo a perceber que nós ficamos tão fechadinhos na nossa redoma, eu percebo que nós estamos nos esquecendo dos que estão de fora. Tá? Leva tempo, muito tempo. Alguém quer fazer alguma pergunta ou algum comentário sobre isso? Está tudo claro assim? Como a alva? Microfone lá para a irmã Cecília, por favor. Fala, irmã. Estando junto com Jesus, encerrado no discipulado, eles não estavam aptos a ir. Eles não se sentiram aptos. Por isso Jesus os ordenou que ficassem em Jerusalém. E eles ficaram se revestindo do poder de Deus. A experiência recebida por Cristo, e que eles receberam pessoalmente, eles não se sentiram ainda em condição de ir. E Jesus, então, apelou para o Pai e pediu que eles continuassem ali, reunidos, buscando de Deus. Foi quando o Espírito Santo veio sobre eles e os capacitou a ir. Então eles foram revestidos de poder, de autoridade, se sentiram assim capazes, e aí eles saíram. E com tudo isso não saíram como Deus queria que saísse. Aí veio a perseguição. E a perseguição foi um instrumento de Deus para que eles fossem e alcançassem as regiões mais distantes. Essa é a minha colocação. Sim. E esse mesmo dom e essa mesma graça que eles tiveram,
é disponível para nós. Não é verdade? Tem que buscar. Um missiólogo disse uma frase, eu achei bacana ela. Ele diz assim, ó: a igreja nasceu como um fato na Palestina, veio para a Grécia e tornou-se uma ideia, foi para Roma e tornou-se uma instituição, foi para os Estados Unidos e se tornou um empreendimento, e veio para o Brasil e se tornou num grande evento. Então, a gente hoje vive esse problema, né? A primeira palavra de discipulado na Bíblia é essa palavra aqui, ó. Akoulouteu, que para a gente poder traduzir ela de uma maneira bem fácil, é alguém que responde o chamado de um mestre. Não é um chamado de qualquer um, é de alguém que tem um certo grau de importância. Quando Jesus chamou os seus discípulos, ele usou essa palavra. Por isso que eles largaram tudo e seguiram. Você nunca parou para pensar como uma pessoa que está vivendo a sua vida normal, tranquila, com a sua vida em dia, com o seu negócio em dia de pescado, de pescaria, com o seu emprego concursado, né, de coletor de impostos ali, emprego com garantia, com tudo mais, um médico e outras pessoas mais, abrem mão de tudo assim instantaneamente, porque a Bíblia é enfática dizendo imediatamente o seguiram. É porque quando Jesus os chama, Jesus faz um apelo a uma palavra que dentro do significado judeu tinha uma força muito grande. Você tem que me seguir, porque eu tenho uma autoridade. Então é um apelo mostrando um peso sobre quem Jesus era. E esse chamado, ele não é um chamado só para seguir, é um chamado para obedecer agora a esse cara. Você vai estar subserviente debaixo da autoridade dele. Lá no Antigo Testamento, Deus usa uma outra palavra que é muito parecida, e essa palavra tem a ver também, que é halak, ou halak, que quer dizer ir atrás de uma referência. Então é por isso que o povo seguia a Deus, e é por isso que Deus se manifestava através de poderes na natureza, de uma série de coisas, e através de experiências com homens, porque você tinha que ir atrás de uma referência, sendo ela um Abraão, um Isaac, um Jacó, um Noé, um Elias, ou sendo ela uma experiência em que Deus vem e faz alguma coisa extraordinária e o povo segue. Essa palavra akouloutel é muito usada no Novo Testamento para dizer daqueles que seguem a Jesus. Vocês devem se lembrar do chamado de Mateus, em Mateus 9:9. Vocês estão comigo ainda? Eu vi que passa a hora muito rápido. E quando Jesus diz isso para Mateus 9:9, ele diz assim, segue-me, akouloutel, que foi a mesma palavra que ele usou para o jovem rico. Só que o jovem rico não teve a mesma disposição de Mateus. Ele não quis estar subserviente ou debaixo da autoridade daquele mestre. Porque ele chama Jesus de mestre, mas Jesus diz, então vende tudo e segue-me, é a mesma palavra. Só que o coração dele, o senhor dele era quem? O dinheiro. E a Bíblia deixa claro isso. Olha como a Bíblia é coerente. Ninguém pode servir a dois, ou há de servir a Deus, ou às riquezas. Então aqueles homens, esses 12 homens, abriram mão das riquezas para estarem debaixo da autoridade e da dependência desse mestre, dessa referência. O jovem rico recebe o mesmo chamado, mas ele não consegue se desprender disso. Então, mais uma vez, a Bíblia mostra que vai ter gente que vai seguir e vai ter gente que não vai seguir. Mas Jesus não desistiu, né? Outra palavra importante na Bíblia, que vocês já devem ter ouvido, é matetes, né? Que é isso aqui, ó, matetes. Essa palavra significa discípulo, mas a melhor expressão para ela é aprendiz.
O que um aprendiz faz? Aprende. Agora, tem muita gente que não quer aprender. Eu vejo a mãe do Mateus lá em casa, do Mateus Bruder, né, o filho da Amabile. E ela é professora, uma excelente professora. A mais bela professora que eu já conheci até hoje. E ela vai fazer a tarefa com o filho todo dia, né? E como é difícil muitas vezes para ela tentar ensiná-lo, porque ele não quer aprender algumas coisas, ele quer ir brincar, ele está com a cabeça no mundo da lua, ele quer fazer outras coisas. Então, como é difícil você trazer o seu próprio filho, só a Amabile tem esse problema, tá certo? Mas ninguém aqui, a mãe do Mateus e só com o Mateus. Trazê-lo para um ambiente de aprendizado. Jesus cria um ambiente para aqueles homens aprenderem. E dentro do princípio da didática, né, eu li o Didática Magna de João de Comênios, devo ter sido um dos loucos que leram esse livro até hoje, né? Mas uma das coisas que João de Comênios, que foi o pai da didática, ele é um português, defendeu em cima do livro Didática Magna, é que o processo de aprendizagem, ele depende do que ensina, ele depende do que aprende, mas, sobretudo, ele depende do ambiente. Porque você pode ter uma pessoa que tem uma disposição de ensinar, você pode ter uma pessoa que tem a disposição de aprender ou não, mas você pode não ter o ambiente. Então, o ambiente é tudo. E aí, João de Comênios, ele dá uma assim, que foi a frase que mais me marcou naquele livro, né? Quando eu li, ele diz assim: por isso que o princípio de ensinar não pode ser outro a não ser através da vida. Então, isso é fantástico, porque não tem melhor ambiente do que o seu próprio testemunho, do que a sua própria vida, né? E isso envolve comprometimento. Mas a melhor palavra que eu gosto é a palavra, e essa é a palavra que eu quero que vocês guardem, e hoje vai ser o grande princípio da aula, é a palavra martiria. A gente conhece uma parte dessa palavra aqui, a gente tem a ideia do mártir. Quando você ouve a palavra mártir, o que vem na sua cabeça? Vai, pega o microfone, alguém pode falar. Mártir. Testemunha, sacrifício, o que mais? Fulano foi um mártir. Pode? Alguém? Passa o microfone, levanta a mão aí para a gente... Sofrimento. Está chegando o dia de Tiradentes, ele foi considerado um mártir da Inconfidência. Renúncia de si mesmo. Uma causa. O que mais? Oi? Alguém que paga o preço. Então, a gente sempre alia a compreensão de mártir com isso, com alguém que sofreu, com alguém que pagou o preço, com alguém que renunciou e tal. Mas a essência da palavra martiria não é essa. A essência da palavra martiria, e na minha opinião essa é a melhor descrição do que significa discipulado, martiria é aquele que evidencia algo. Então, o martiria é aquele que torna evidenciado aquilo que ele é, que ele defende, que ele acredita e tudo mais. Então, ser um discípulo é ser um martiria. Alguém que através, por uma linguagem bem crentez, vamos dizer assim, nossa, é alguém que dá testemunho. É uma testemunha, alguém que demonstra evidências. E é por isso que Jesus bate na tecla dos discípulos, do ensino, mas chega um dia que Jesus diz para os discípulos e eles ficam malucos. Ele diz assim: as minhas palavras agora vocês não vão ouvir, porque eu vou ficar muito pouco tempo com vocês e eu estou indo embora para a casa do meu pai. Só que agora, as minhas palavras vão estar em vós. Em vós
é dentro de vocês. Dentro de vocês. E se as minhas palavras estiverem dentro de vocês, é isso que Jesus está dizendo, que eu não vou estar mais aqui, coisas maiores, e os discípulos ficam em choque, porque eles não queriam que a palavra estivesse dentro, porque se estivesse dentro, eles não teriam mais quem fizesse algumas coisas para eles, que evidenciasse algumas coisas, porque para Jesus evidenciar o poder de Deus era fácil, e eles se habituaram com isso. Agora, quem tinha que evidenciar o poder de Deus? Os discípulos. Então, o martirio é aquele que, através da sua vida, ele evidencia Jesus. E aí vem o processo da empatia. Vocês conhecem a história da apatia ou não? Quem fez o Haggai comigo conhece. Então, eu vou contar uma historinha, vocês nunca mais vão esquecer. Dá ainda tempo. Estão comigo ainda? Amém? Então, existia uma moça. Gente, o meu desenho é horrível, vocês sabem disso. Olha que cabeluda que ela é. O nome dessa moça é Patia. Não que ela vai ficar Patia, tá certo? Mas o nome dela é Patia. A Patia é uma moça. Quem gosta da Patia, gosta do jeito dela, das palavras dela e tudo mais, quando a gente fala da Patia, eles dizem, Patia? Sim. Sim, eu gosto da Patia. Sim, a Patia, sim para Patia. Eu gosto da Patia. Sim, Patia. Eu tenho simpatia por ela. Que foi uma das coisas que a igreja de Atos precisou desenvolver. A igreja de Atos precisou, em primeiro lugar, ganhar o que do povo? A simpatia. Então o povo olhava para os discípulos e fazia assim, ó. Entendeu? Simpatia. Mas tem gente que não vai gostar da Patia, por causa do jeito dela, por causa das coisas que elas fazem. Então, quando você fala da Patia para ela, aquela pessoa fala, eu sou antipatia. Terrível essa história. Eu tenho antipatia dela, eu não quero ficar perto dela, eu não gosto dela. Mas o princípio da palavra simpatia e antipatia é de uma outra palavra, que é empatia. Empatia é o que de fato a apatia é a essência dela. E a palavra empatia veio de uma ideia grega que é empatos, que significa estar dentro de Deus ou Deus estar dentro de você. Então, a pessoa empatizada é uma pessoa que está tomada por uma presença, por um conteúdo. Então, para você ser simpático, você precisa ser empático. Não pode ser antipático. E o que falta para nós é essa empatia com o que Jesus ensina, o que Ele quer que nós façamos, e isso estando dentro de nós, a gente revelar isso para o povo. O Salmo 126 é claro, que naquele momento o povo disse para o povo de Israel que eles tinham simpatia, porque eles olhavam e diziam, olha aquele povo, grandes coisas Deus tem feito por eles. Vocês estão me entendendo? E o princípio do relacionamento é empatia, identidade, é você se identificar, é você ter conteúdo em relação àquela pessoa. Então, queridos, a gente precisa entender. Se você pensar em tudo que tem a ver com discipulado, você tem que ser alguém que vai evidenciar esse amor, essa graça, esse carinho, esse cuidado, essa importância de Deus para as pessoas, para que elas possam dizer, olha, eu até não conheço muito aquela igreja, aquele Deus, aquela fé, mas eu conheço o José Carlos, eu sei como ele é, e eu vejo a vida dele, então eu quero ser como ele. Eu digo sim para as atitudes dele, porque ele tem conteúdo. Essa é a essência de um discipulado eficaz. Por isso que aquela ideia de discipulado é uma transmissão de ensinamento, é uma ideia muito pífia e pequena do que é discipulado. Discipulado é uma transmissão de vida, é discipulado, entendeu?
Essa é a proposta. Então, a gente precisa entender isso de uma forma muito clara, queridos. Então, o que Deus quer? Que você seja modelo, foi o primeiro princípio da primeira aula. Mas que você seja exemplo. Ok? Alguma pergunta? Na semana que vem, eu quero mostrar para vocês um pouquinho, principalmente isso que a irmã Cecília falou. Nós vamos fazer uma análise do Atos dos Apóstolos, desde Atos 1:8 até o que acontece com a igreja. Por que aconteceu aquele movimento? Porque a igreja estava cheia do Espírito, e eu quero falar um pouco sobre o papel do Espírito Santo no discipulado, porque não é pela nossa força, tá? E aí depois das 2 últimas aulas, a gente vai falar mais sobre a questão de como criar isso dentro da nossa casa, no nosso dia a dia, da nossa vida. Nós queremos aí, pelo menos em abril, começar um grupo protótipo de discipulado, ou 2, e aí eu quero falar algumas coisas para vocês. Mas eu quero fazer uma brincadeira aqui. Pastor Wesley, pode vir aqui, você vai ser meu ajudante, por gentileza. Se o senhor pudesse ser, né? Hã? Pois é. Onde que desliga aqui? É aqui? É aqui. Já são 11 horas, mas 2 minutos para eu fazer essa brincadeira. Pode ser ou não? Se vocês falassem não, eu ia fazer do mesmo jeito. Vem cá, pastor Wesley. Olha aqui. Esse cara aqui, eu não conheço ele. Tá certo? Pecador. Né? E ele tem uma vida totalmente fora dos padrões de Deus. É um cara que não conhece Jesus, ele é uma pessoa boa, mas ele é pecadora, como eu. Mas ele ainda não entregou a vida dele para Jesus. Então, eu sou a eclesia. O que significa eclesia? Me ajuda, fala alto. Não, igreja, mas lançados para... Então, o Espírito Santo fez assim em mim. E eu vou lá. Tudo bem? Tudo bem. Então eu quero falar para você que eu estava observando você. Você não quer sair aí para tomar um café, a gente bater um papo? Gostei de você, tenho conhecido um pouco a sua história. Você tem que falar assim, tá? Não estraga. Não, mas você vai tomar um café comigo e tal. E aí eu começo a me relacionar com ele. Me relaciono, o coração dele vai amolecendo, ele vai crescendo em graça e sabedoria. E ele vai ouvindo, e a gente começa a comer pizza junto, ele vai na minha casa, a gente começa a conversar, e ele entrega a vida dele para Jesus. E aí eu falo hoje para você, você tem visto a minha vida e tal, você tem visto alegrias, e você já estava intrigado e tal. Então, você quer ter o mesmo estilo de vida que eu tenho? Quer. Então aí eu oro com ele, ele faz a entrega para Jesus, mas ele ainda tem todas as manias de pecador. Isso eu vou falar na aula que vem, vocês vão ver que vai ser muito engraçado. Porque o recém-convertido, a gente não está preparado para lidar com ele. Porque enquanto você fala, ou glória, ele vai falar outra coisa. Uma onomatopeia com uma caveira e uma cobrinha. Mas ele está falando, ou glória. E a gente na igreja não está preparado para lidar com isso. Nós temos que desprender disso, nós vamos ter que reeducar. Aí eu discipulei esse cara, ele ficou bom, uma excelente pessoa, um marido fiel à esposa, ele traía a esposa e parou de trair, ele sonegava o imposto de renda, parou de sonegar, o cara ficou 10. E aí eu falei, cara, só que isso que Deus fez comigo e eu falei para você, você tem que fazer com mais alguém. Então, agora, eu queria que você escolhesse alguém aqui para você fazer o mesmo. Escolha um pecador. Vai lá pegar um pecador. Pulou. E eu já discipulei ele. O que eu vou fazer? Eu vou atrás de outro. Faça favor, vou atrás de outro pecador aqui. Esse aqui não tem cara de pecador, mas vou ter que fazer de conta que ele tem. Aqui, vamos, pecador. Vamos lá em cima, porque está filmando. Vai estar filmando. Vamos lá, vamos aqui. Tá bom. Então, olha só. No primeiro processo, era só eu. Só que foi, esse aqui é trágico, né? Foi discipulado, tá certo? Então, quando eu me reparti e dei a minha vida para ele, ele entendeu. A tal ponto que ele quis fazer a mesma coisa com esse aqui.
Faz de conta que você está discipulando ele, eu estou discipulando você e tal. Amém? Entregou a vida, entendeu. Entenderam a mensagem. Agora, eles também entenderam o princípio do discipulado. Vamos nós 4 agora atrás de mais pecador? Vamos embora. Nós estamos no segundo movimento. Olha o segundo movimento. Vou pegar uma mulher aqui, porque está pensando o quê? Dia Internacional da Mulher, tem mulher pecadora. Então, olha só. Vamos lá. No primeiro movimento, eu só tinha uma pessoa. No segundo, nós tínhamos quantas? 4. No terceiro, quantas nós temos? Discipulado é exponencialidade, mas é exponencialidade com qualidade. Com qualidade. Você só pode estar pronto para deixar o seu discípulo quando o seu discípulo estiver pronto para fazer discípulos. Foi isso que Jesus ensinou. E a igreja não está entendendo. A igreja está querendo ir atrás de outras pessoas sem condições de fazer discípulos. No terceiro movimento, nós já somos 8. No quarto, seríamos 16. Então, imaginem o que o poder do Evangelho pode fazer numa sociedade através do discipulado. Muito obrigado, uma salva de palmas para esses pecadores. Então, assim, é isso que a gente almeja. E aí muita gente diz assim, mas a nossa igreja, o pastor fala que não quer ver o crescimento da igreja. Não é isso, eu quero ver o crescimento da igreja. Mas eu quero ver vidas sendo transformadas. E quando cada membro da igreja entender isso, e ficar preparado para gerar mais um, irmãos, esse lugar vai ficar pequeno. Em abril nós vamos começar 2 cultos, talvez nós vamos ter que ter 4, eu não sei. Mas o fato é que, quando você está fecundado pelo Espírito, o próprio Espírito te impulsiona a desenvolver. Então, nós temos que entender que esse é o movimento bíblico. Só que esse movimento bíblico leva tempo, dá trabalho e depende do solo que você vai trabalhar. Não é uma coisa padronizada como as pessoas estão fazendo por aí. Porque Deus trabalhou com o povo de Israel de um jeito, Deus trabalhou com outras pessoas de outra forma, e é assim que Deus faz. Se nós entendemos isso, meus irmãos, nós vamos fazer muita diferença. Eu não tenho condições de fazer isso, mas às vezes eu faço um telefonema para uma pessoa, quando me lembro, e o fato de você orar com aquela pessoa e dizer, olha, eu lembrei de você, faz a pessoa chorar. Porque ela se sente amada, e nós vivemos numa sociedade extremamente carente. Então a tarefa da igreja hoje é o cuidado. A gente, quando está do culto hoje, se o culto aqui estiver cheio como tem sido, a gente vai ficar feliz, fala, nossa, como a igreja está cheia, que maravilha, que bênção. Não, que bom, porque nós temos bastante trabalho. Você sabe qual é o meu sonho? Eu encerro com isso aqui. É você ver quem fica em pé e no final do culto ir lá e dizer assim, que bom que você está aqui hoje. Meu nome é Ricardo. Queria dizer para você que eu estou aqui para te dizer que nós estamos muito felizes e queria me colocar à sua disposição para o que você quiser. Por que você veio aqui hoje? Alguém te convidou e tal? Você quer me dar o seu nome para eu estar orando por você essa semana e tal? Isso teria que ser voluntário. Qual é a grande crise de muitas igrejas? Você entra e não é visto. Então isso nós vamos falar semana que vem, tá bom? Quero agradecer a vocês, espero que vocês tenham entendido que a primeira proposta é um modelo e a segunda é a evidência. Sem modelo sem evidência não vale nada. Então vamos ficar em pé. Eu quero pedir para alguém voluntariamente fazer uma oração e à noite estamos todos convidados a estar aqui em nome de Jesus.